Imagina que uma pessoa aponta uma arma para sua cabeça e te pede para calcular 2 elevado a π com apenas um lápis e um papel, com, sei lá, 1% de erro. E aí, como é que a gente faz isso? Olá pessoal, Benício aqui, e nesse vídeo a gente vai ver como calcular então 2 elevado a π com apenas um lápis e um papel. Uma estimativa bem simples que a gente pode ter para 2 elevado a π é que é um número que está entre 2 elevado a 3 e 2 elevado a 4. É um número entre 8 e 16, mais próximo do 8. Mas é uma estimativa muito boa, ainda mais se a gente quer com pelo menos 1% de erro. Uma estimativa melhor que a gente pode ter aqui é dizer que 2 elevado a π está entre 2 elevado a 3,1 e 2 elevado a 3,2. E se a gente começar a tentar manipular isso de maneira algébrica, a gente poderia escrever isso como sendo 2 elevado a 31 sobre 10 e 2 elevado a 32 sobre 10. E depois colocar como sendo a raiz décima de 2 elevado a 31 e 2 elevado a 32. Tá dando para ver que isso não vai ser uma melhor maneira, né? Então vamos aqui abordar esse problema de duas maneiras que vão ser mais eficientes do que tentar escrever raízes e potências. Nossa primeira maneira de resolver esse problema vai ser usando a expansão de e elevado a x. A princípio a gente tem 2 elevado a x, que não é elevado a x, mas a gente pode manipular isso para se tornar algo da forma e elevado a x. Vamos lembrar que para todo número real x positivo, a gente pode escrever x igual a e elevado ao log de x. E aqui vamos reparar que esse log de x é a mesma coisa que o ln de x, tá? Para nós, log de x omitindo a base, a gente está dizendo que vai ser um log na base e. Ou seja, a gente pode dizer que 2 elevado a π vai ser simplesmente e elevado ao log de 2 elevado a π. E propriedade de logaritmo a gente pode passar então π multiplicando. E isso vai ficar então que 2 elevado a π é e elevado a π vezes o log de 2. Muito bem. Tá, mas quanto que é π vezes o log de 2? Π a gente poderia aproximar, por exemplo, para 3,1415926535, em 10 casas decimais. Mas não tem necessidade. Com 10 casas decimais, a gente vai ter um erro de apenas 0,000000029%, que é um erro muito pequeno em relação ao valor do π. A gente não precisa de tanta aproximação. E para ser sincero, a gente precisa apenas de 2 casas decimais. Com 2 casas decimais, o erro já é menos de 1%. Muito bem, e agora para o log de 2. Primeiro de tudo, vamos tomar cuidado, porque aqui o log é na base E, não é na base 10. Eu sei que você está pensando de falar que é 0,301, mas isso é log de 2 na base 10. Aqui a gente está falando na base E. E existe uma maneira muito eficiente de aproximar logaritmos de números, e a gente vai ver talvez no próximo vídeo. Acompanhe até o final que eu vou comentar uma coisa a respeito disso. Mas o log de 2, ln de 2, é aproximadamente 0,69 314, que é 100 π. Então, não é 315, mas uma aproximação bem boa para ln de 2 é então 0,69315. Tranquilinho? E aqui no caso a gente vai usar apenas 0,693, porque já está ótimo como aproximação para o valor de ln de 2. Agora, essa multiplicação a gente sabe fazer. Vai ficar simplesmente 2,17602. E aí, para terminar essa conta, a gente pode lembrar da expansão em série de Taylor de e elevado a x. E elevado a x é a mesma coisa que o somatório, que vai do k de 0 até infinito, de x elevado a k sobre k fatorial. Então, para essa série, repara que a gente vai ter então ali 1 mais x sobre 1, mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial e por aí vai. Se a gente truncar essa série aí nesses primeiros 4 termos, a gente pode aproximar e elevado a x por 1 mais x ao quadrado sobre 2 mais x ao cubo sobre 6. E é isso que a gente vai fazer aqui. Nós vamos substituir aquela aproximação que a gente teve no lugar do x. A gente vai ter então que e elevado a 2,17602 é aproximadamente igual a 1 mais 2,7602 mais 2,7602 ao quadrado sobre 2 mais 2,7602 elevado ao cubo sobre 6. E isso vai ser então uma aproximação para o valor que a gente está procurando. Essa conta a gente consegue fazer a raça e a gente vai encontrar aqui aproximadamente 7,2, que já dá para ver que não é um valor muito bom para π, né? Aqui no caso, repare que até o valor 8 é mais próximo de 2 elevado a π.
Então, essa conta de cá, esse é o nosso método, infelizmente ele falhou um pouquinho. A gente está obtendo aí uma aproximação para 2 elevado a π com 18% de erro. O que a gente poderia tentar fazer, então, é pegar mais termos na série de Taylor. A gente poderia pegar o próximo, que é x elevado a 4 sobre 4 fatorial. E se a gente fizesse isso, ainda assim, a aproximação estaria não muito interessante, estaria com 7% de erro. A gente precisaria de cerca de 6, 7 termos na expansão de e elevado a x para obter um erro menor do que 1%. Então repara que esse método funciona, dá para fazer na mão, você pode fazer até com 10 termos se quiser, se tiver, sei lá, o dia inteiro para fazer conta, você consegue fazer essa conta. Mas eu queria mostrar para vocês uma segunda maneira bem mais eficiente de aproximar pelo menos 2 elevado a π. A segunda maneira de aproximar 2 elevado a π vai ser muito mais eficiente, é o método chamado de Newton-Raphson, que é para aproximar raízes de funções reais contínuas. Tá, calma lá, não vai ser uma aula sobre o método de Newton-Raphson, pode ficar tranquilo se você já conhecem, e se você não conhece também fica tranquilo que a gente vai apenas esboçar um pouquinho da ideia por cima, tranquilinho? Olha só, imagina só que você tem uma função real contínua e você tem alguma noção de onde que tem uma dessas raízes dessa função. Tem várias particularidades para esse método, para aproximar raiz, dependendo, você vai achar uma aproximação ainda pior para a raiz, mas acompanha aqui comigo. Imagina só que você tem um valor que você acha que é uma aproximação para a raiz dessa função. Se você calcular esse x0 na função, você vai obter um valor correspondente de f de x0. Muito bem. Agora, esse valor não era a raiz, como a gente está vendo aí no gráfico. Imagina se você fizer o seguinte. Traça uma linha tangente na função exatamente nesse ponto que a gente estava considerando. Repara que essa reta, essa linha que a gente traçou, ela toca o eixo x em um outro ponto agora, vamos chamar de x1, e repara que esse ponto está mais próximo da raiz, ok? E é basicamente essa ideia do método de Newton-Raphson, é a gente aproximar a raiz construindo tangentes na função a partir de valores de x que a gente supõe ser uma boa aproximação para a raiz da função, tá bom? De novo, tem muitos detalhes por trás desse método, o que eu estou fazendo aqui é apenas fazendo uma simplificação para a gente resolver esse problema. Talvez, numa situação futura, a gente fala desse método. Agora, olha só, com esse novo x1, a gente pode repetir exatamente a mesma coisa. Você calcula quanto que vale a função desse x1, você vai achar então ali bonitinho um correspondente f de x1, e com esse ponto, x1 e f de x1, você pode traçar agora uma nova reta tangente, e repara que essa nova reta tangente vai estar ainda mais próxima da raiz da função, ok? É um método que converge para a raiz muito rapidamente, e é o que a gente vai fazer aqui. Tá, e como é que a gente equaciona isso? Repara só, olha aquele triângulo laranja que está aparecendo ali. Um dos catetos que está ali em pé é simplesmente o f de x0. E repara que o cateto que está ali embaixo vai ser exatamente x0 menos x1, certo? Em que o x1 era uma aproximação melhor para a raiz da função. E agora, se a gente escrever ali, ó, aquele ângulozinho alfa de verde, a gente pode dizer que a tangente de alfa é simplesmente a função calculada em x0 dividido por x0 menos x1. Mas vamos lembrar aí de cálculo 1 que a tangente desse ângulo é exatamente a derivada da função calculada em x0. Isso porque a reta é exatamente uma reta que tangenciava a função exatamente naquele ponto. Tranquilinho? E agora, olha só, com essa expressão bonitinha, a gente pode fazer um pouco de algebrismo, isolar o valor do x1, e a gente vai encontrar que x1 é exatamente x0 menos f de x0 dividido pela derivada da função calculada em x0. Beleza? E repare que aqui a gente poderia trocar o 1 e o 0 por índices arbitrários. Xn mais 1 é igual a xn menos f de xn dividido pela derivada da função calculada em xn. E repara então que com esse método iterativo a gente poderia ir cada vez mais aproximando o valor da raiz. Mas ele converge tão rápido que para o nosso problema a gente vai fazer apenas uma vez e encontrar um erro muito menor do que 1%. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Primeiro, que a gente precisa de uma função cuja raiz seja 2 elevado a π. Um exemplo bem imbecil seria colocar f de x igual a x menos 2 elevado a π. Mas dá para ver onde está o problema nisso, né? Quando você for aplicar na expressão, você vai precisar do 2 elevado a π para calcular a aproximação para 2 elevado a π. Então, essa função não serve para nós. Uma que vai ser
bem interessante e vai ser bem tranquilo da gente calcular, vai ser essa de cá, ó. Log de x na base 2 menos π. Repare que para essa função, se você trocar o x por 2 elevado a π, essa conta toda zera. Então a gente tem que, para essa função, 2 elevado a π é uma raiz. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos aplicar então um método de Newton-Raphson para essa função. Como a função é um logaritmo, cuja base é maior do que 1, a gente vai ter um gráfico mais ou menos dessa maneira. E uma aproximação boa que a gente já tem para a raiz é, por exemplo, o x igual a 8, né? X igual a 8 não é a raiz da função, mas é uma aproximação para ela. Então, podemos agora pegar esse palpite inicial, aplicar na fórmula que a gente acabou de ver e estimar quanto que é 2 elevado a π, porque 2 elevado a π é a raiz dessa função. Mas vamos lembrar que a gente precisa da derivada dessa função, né? Vamos lembrar que derivada do log de x é 1 sobre x. Derivada do ln de x é 1 sobre x. Mas se a base do logaritmo não é o número e, vamos lembrar que a derivada é simplesmente 1 sobre x vezes o ln ou log desse número, que era o 2. Então a derivada de log de x na base 2 é 1 sobre x vezes o log de 2. Beleza? Então pronto. Vamos substituir na expressão. A gente tem uma aproximação melhor para a raiz, ou o nosso x1, vai ser exatamente 8 menos a função calculada em 8, dividido pela derivada da função calculada em 8. Se a gente substituir os valores na expressão, repara que essa conta está ficando 8 menos 3 menos π dividido por 1 sobre 8 vezes log de 2, que a gente pode reescrever dessa maneira. Aqui, vamos substituir o π, por exemplo, por 3,1416. Vamos aproximar um pouquinho melhor, porque agora a conta está sendo muito mais tranquila do que na expansão por série de Taylor. E para o log de 2, mesma coisa. Vamos colocar aqui 0,6931. Tranquilo? Repara que essa conta está muito tranquila de fazer em relação às outras que a gente viu na expansão série de Taylor, que simplificar o número levando o número ao quadrado, ao cubo, etc. Se você fizer essa conta toda, a gente vai obter que ela é exatamente, ou melhor, aproximadamente, 8,785. Se a gente for comparar com 2 elevado a π, que é aproximadamente 8,8249, a gente já tem aí uma aproximação muito melhor, com muito menos contas, inclusive com um erro de 0,4% aproximadamente. E tá aí então uma maneira da gente calcular 2 elevado a π com apenas um lápis e um papel em, sei lá, 5, 10 minutos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais. Hey, oh, aqui.